e do senhor Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques. Quanto ao depoente Carlos Wizard, a comissão foi notificada da decisão liminar do ministro Roberto Barroso no habeas corpus 203.387, que diz o seguinte: devido à medida liminar, em parte, para que a comissão parlamentar de inquérito conceda ao paciente o tratamento próprio à condição de investigado, assegurando o direito de não assinar termo de compromisso na qualidade de testemunha. Bem assim, para que o dispense de responder sobre fatos que implique autoincriminação e ainda para que não sejam anotadas quaisquer medidas restritivas de direito ou privativas de liberdade como consequência do uso de titularidade do privilégio contra a autoincriminação. Fica assegurado ao paciente o direito de assistência por advogado e de, como este, manter comunicação reservada durante o respectivo depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito. Esclareço que os pedidos de Carlos Wizard para o depoimento remoto, para amplo acesso aos documentos sigilosos, para não obrigatoriedade de comparecimento perante esta comissão foram negados a ele. Hoje, às 7 horas da manhã, a Secretaria recebeu pedido dos advogados de Carlos Wizard para uma audiência com essa presidência, para tratar de redesignação da data mais adequada dentro do cronograma dos trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito. É uma brincadeira dele, né? Uma data que combinada para ele vir, é uma autoridade. Carlos Wizard foi regularmente intimado para depor por diversos meios, postal, mensagem, celular e em conta de e-mail. Conforme anunciado na reunião da terça-feira, esta comissão adotará em relação ao depoente Carlos Wizard, assim como em relação a qualquer outro depoente que se recusar a comparecer, o procedimento descrito no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 1579 de 1952. O que me espanta é um cidadão procurar o Supremo Tribunal Federal para conseguir um habeas corpus, para vir a esta CPI, para ficar em silêncio nas perguntas que forem feitas a ele, e ele não aparece. Então, para que foi ao Supremo se não vinha? O ministro Barroso, com certeza, tem muitos afazeres dentro do trabalho que ele tem como ministro do Supremo Tribunal. Concede um habeas corpus para o Carlos Wizard, que é uma medida legal e que respeitamos as medidas adotadas pelo Supremo Tribunal Federal, mas o seu Carlos Wizard tem que entender que a justiça brasileira tem outras coisas para fazer e não está ele levar na brincadeira o Supremo Tribunal Federal em conseguir um habeas corpus para vir à CPI, para estar presente na CPI e não comparecer à CPI. O seu Carlos Wizard está achando que conseguir habeas corpus no Supremo é que nem ir na quitanda comprar bombom. É uma falta de respeito, não com a CPI desse momento, mas com o Supremo Tribunal Federal, que concedeu a ele um habeas corpus para ele poder comparecer e ficar em silêncio a alguma coisa que o autoincriminasse. Por isso, nesse sentido, oficiaremos a um juiz criminal para que requisite a autoridade policial a apresentação da testemunha faltosa ou determinar que seja conduzido por oficial de justiça, o qual poderá solicitar o auxílio da força pública. Para além dessas medidas, diante da ausência do depoente, determino que seja oficiada a Justiça Federal para que o passaporte do seu Carlos Wizard seja imediatamente retido pela Polícia Federal, tão logo ele ingresse em território nacional, e somente se lhe seja devolvido após a prestação do seu depoimento perante essa comissão. CPI dispõe de poderes próprios de autoridade judicial e, com base na teoria dos poderes implícitos, deve dispor de todos os meios suficientes para fazer cumprir as suas decisões.
vai chamar o Alexandre. Cerrada a parte relativa do depoente do seu Carlos Luiza, por ausência não justificada do depoente, determina a Secretaria que comunique ao senhor Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques que nós iremos remarcar o depoimento dele em virtude de ter uma medida provisória de interesse da população brasileira e que todos os senadores, inclusive esse presidente, têm interesse de debater essa matéria, porque se trata de uma medida provisória que mexe com a estrutura da energia elétrica do Brasil. Então, nós não teríamos como, até porque essa decisão foi tomada ontem à noite pela presidência do Senado, não estava marcada essa reunião, às 10 horas da manhã, e tenho certeza que todos os senadores da CPI, individualmente, têm interesse de debater essa matéria tão importante. Então, nós remarcaremos e pedimos desculpa ao senhor Alexandre pela vinda dele aqui e a gente não poder fazer a audição que nós queríamos aqui para ele colaborar com a CPI. Pedimos essas desculpas ao senhor Alexandre e, num momento oportuno, nós teremos uma nova data para ele comparecer a essa CPI. Com a palavra, o senador Jorginho, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Amanhã nós teremos depoimentos? Amanhã nós temos depoimentos do senador. Amanhã, às 9 horas da manhã, os médicos Ricardo Ariel Zimmermann e Francisco Eduardo Cardoso Alves, que, se eu não me engano, é do senador Luiz Carlos Reisen, o convite feito a esses dois profissionais de saúde. Mas vai ter deliberativa amanhã? Sim, tem antes. Antes ou depois? Antes. Antes do depoimento. Amanhã nós votaremos vários que foram protocolados ontem, conforme nós acordamos. Tem requerimento de informações e requerimento de convocações e requerimento de quebra de sigilo, parece. Amanhã nós iremos fazer isso amanhã antes de ouvirmos os dois convidados. Só queria consignar pela ordem, senhor presidente, que ontem, enquanto o ex-governador do Rio estava aqui, a doutora Carolina Figueiredo, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, tornou réu por organização criminosa, acusação de desvio de dinheiro da saúde, ele e a sua mulher, 2 secretários e o presidente do PSC. Ele é réu pela 2ª vez. Então, só queria deixar consignado isso para que não paire a forma ontem que houve o depoimento e a nossa participação. Só para deixar isso consignado. Então, ele não é o santo que ele veio dizer que é. Pela ordem, senhor presidente, Omar. Pois não, senador Eduardo Girão. Não, é apenas para apoiar essa informação, né? Colocar a minha indignação pelo que aconteceu ontem, no momento que eu estava iniciando minhas perguntas, né? Inclusive comparando compra de respiradores, né? Que foram feitas pelo governo federal, dito aqui pelo doutor Elcio, os valores. Na hora que eu estava comparando com o valor do Rio de Janeiro, o ex-governador sai. Ou seja, ele estava aqui por um requerimento meu, apoiado por 45 senadores, para que a gente finalmente começasse a rastrear a questão de corrupção. E na hora que a gente começa a falar de corrupção, ele falou de política, falou de tudo aqui, fez comício, como bem colocou o senador Jorginho Melo. Na hora que começou a responder sobre corrupção, ele sai, deixa esse senador que vos fala falando sozinho. Inclusive, uma das perguntas que eu iria fazer, mas fui simplesmente ignorado aqui, era sobre os 8,5 milhões encontrados com o secretário de Saúde do Rio de Janeiro. Só para me manifestar, senador Eduardo, com relação a isso. É lamentável, porque até constrangimento meu, eu tenho que falar aquilo, mas o depoente hoje estava munido um habeas corpus, que ele podia falar ou se retirar a hora que ele quisesse. Então, infelizmente, nós chegamos naquele... Agora, o responsável disso se chama Jorginho. Vá para cima dele. Eu vou encerrar a reunião
E convoco os senhores senadores para aqui às 9 horas da manhã para a gente votar requerimentos. Muito obrigado pela presença de todos.